O Direito e Literatura está de volta. O tema do programa de hoje, o papel da lei, fundado nas teorias contratualistas, especialmente a robesianista, né, pelo qual o Estado moderno inaugura a cultura da justiça contra a vingança privada. Desde então, as instituições exercem um papel de interdição, que depois será explorado por Freud através do complexo de Édipo, o papel da psicanálise, enfim, o direito se torna um não necessário. O Mário fechava o bloco anterior falando do terceiro, é isso, Mário? O terceiro é que Freud faz uma observação muito interessante, que o processo da cultura, da civilização, implica uma passagem do que seria uma evidência sensível, isto é, que o sujeito é filho da mãe, para uma evidência não sensível, mas apenas hipotética, que ele é filho do pai. O pai é uma hipótese. O pai, até Freud, não tinha nenhuma evidência empírica de que esse fulano é o pai. Ou seja, que o pai era da ordem de algo espiritual, simbólico. Qual a função do pai, que é central para Freud? O pai é este que vai limitar a relação da criança com a mãe. Quando o pai entra nessa função, e quem o introduz é a mãe no seu discurso, para a sua criança, libera a criança de estar submetida a ser isso que completaria a mãe. Né? Libera deste gozo absoluto de estar tomado aí. É a nomeação do pai, como se diz, que necessariamente não é o pai biológico também. Né? Lacan vai dizer, mais do que nomeação, porque nomeação Adão fez de todas as coisas, é nominação, ou seja, que instaura algo que não existia. No contexto da sociedade contemporânea, né, passando da modernidade até a contemporaneidade, há momentos assim fortemente da percepção de uma certa ausência do pai em determinadas sociedades, né? E parece que no embate entre Hobbes e Rousseau, o time do Rousseau, as pessoas que acreditam muito na estrutura, acabam achando que o homem é bom. Nessa questão toda do papel da lei, alguém acha que o homem é bom? Freud não seria jamais partidário disso, né? Ele vai dizer que a tendência natural do ser humano não é uma natureza boa, claro, né? E que daí a necessidade da interdição, né? Senão não precisaria a lei. Exato, né? Por que existe a máxima de amar ao próximo como a ti mesmo, ele vai dizer no Mal-Estar da Cultura, né? Quer dizer, porque a minha tendência, a minha inclinação natural não é essa. Então a lei vem interditar as tendências naturais que impossibilitariam a vida em sociedade. E aí, Leonel? Bom, essa questão ela é ampla, né? Porque se eu pegar mesmo o Senhor das Moscas, ele é o anti-Rousseau, né? Porque sim, está claro isso. Você pega um texto da época do Robinson Crusoe, é um indivíduo que consegue, numa ilha, criar toda uma cultura, trazer uma cultura europeia e medir a sociedade dele, os espaços, o tempo, e construir o seu mundo, mas com certa racionalidade. Aqui não, né? Aqui, uma vez que as pessoas estão numa ilha, novamente uma ilha, né? Elas se encontram livres, e aí uma certa violência que passa de um lado simbólico para quase com a violência mais efetiva. Então eu diria que nesse ponto de vista o Rousseau tem dificuldades. Agora, eu diria que, voltando ao que o Mário colocou, que o direito até hoje se caracteriza por ser esse terceiro, né? A maneira de resolver os conflitos, talvez na psicanálise também, recorrendo a um outro. É uma outra pessoa que pode... Mas, Leonel, eu diria que há um a mais, porque a gente tende a olhar o direito, a lei, como aquilo que nos impede, né? Sim, tem uma função de interdição, né? Aliás, até a gente dizer interdito implica um dito, né? Bom, mas
ele tem uma função mais do que isso, é resolver duas questões que são cruciais. Quem eu sou, e isso só é possível, isso que Ésquilo vai mostrar, que é o pai que é o gerador. O pai é que funda o sujeito, né? E não a mãe. Isto é no argumento de Apolo. Bom, então, quem eu sou e qual a posição que eu ocupo quanto ao sexo? São duas questões que dizem respeito a gozar da minha existência e a gozar enquanto ser sexuado. E isso Freud mostra, né, que o pai é o que vai permitir o sujeito resolver essas duas questões ou encaminhar, assim como o direito. O direito trata do quê? Do gozo, né? Do usufruto, de usufruir. Claro, por isso que, né? tem um psicanalista em Porto Alegre, que acho que você conhece, obviamente, muito bem, a Henriette também, que é o Alfredo Jerusalinski, que diz que como conter o gozo da sociedade sem ser tirânico, né? Que esse é o grande desafio, por exemplo, do direito. Como conter o gozo da sociedade sem ser tirânico. Eu tenho usado muito essa frase no sentido de como fazer um direito penal, por exemplo, que não tiranize, mas ao mesmo tempo assegure. Mas aí, casando tudo isso, por exemplo, no Senhor das Moscas, nós temos o quê? A falta de instituições. Instituições são padrões regulamentares que fazem intermediação entre o Estado e a sociedade. Não tem instituições, não tem Deus, não tem escola, não tem instrutor, morreu todo mundo, ficaram só os meninos se matam, porque é a barbárie, vamos dizer assim, ficcional, ali no caso o real, não tanto quanto o Hobbes. Aí vem a questão do que vocês falavam sobre o papel da lei, digamos assim, no sentido psicanalítico. Casa essa questão da instituição com isso, por exemplo, e como é que nós podemos conter a violência contemporaneamente numa sociedade complexa, por exemplo, como a brasileira? É interessante notar quando a gente fala assim de uma fragilização da função paterna, né? De que nós estamos vivendo um momento de fragilização. Isso tem consequências, né? Porque quando a gente fala em função paterna, a gente está falando de desejo, de interdição, de falta, né? E dizer que isso não está funcionando, que essa função paterna não está operando, é uma boa explicação para os índices que nós temos. Por que nós somos uma das sociedades mais violentas do mundo, Mário, Leonel? Olha, Lênio... Isso é fácil de comprovar empiricamente. Lênio, eu posso dizer alguma coisa a partir de Orestes e da experiência como psicanalista. Orestes, para poder intervir no tribunal, mesmo com a ajuda de Apolo, ele diz, eu aqui posso falar agora, tomar a palavra, porque eu estou purificado. Eu ofereci um sacrifício aos deuses e estou purificado. Ou seja, para ele poder ocupar um lugar efetivo, ele precisa ter certas condições subjetivas. Ou seja, de se apropriar do que ele está dizendo, né? A mesma coisa qual é a experiência de uma análise e como é que a lei vai operar sobre o sujeito. Não como uma imposição externa, mas na medida em que o sujeito se compromete com aquilo que advém do próprio ato de falar, né? A questão do performativo, né? Então, se estas condições não forem instauradas na polis, nós só vamos conseguir aumentar o policiamento. Claro, e não adianta botar a pena de 15 e 20 que não funciona, adianta, Leonel. Não funciona. Mas, de qualquer maneira, tentando colocar algumas coisas, aí nesse momento, na Grécia Antiga, aparece uma certa ideia de uma boa sociedade, de um certo bom que haveria numa possibilidade de interpretação, mas aprofundando e chegando mais perto da nossa época, essa ideia de boa sociedade ela é relativa. Eu não tenho certeza que por trás da violência existe uma boa sociedade. Quer dizer, não pode haver um maniqueísmo no sentido que é o bom e o mal que estão em jogo dentro da sociedade. Quer dizer, isso é uma construção da própria evolução da sociedade e do mundo, onde o direito sempre vai ocupar um papel interessante nisso, como certo
controle dessa violência, né? Então, de alguma forma, uma certa ideia de paz está ligada ao direito e a violência é o outro aspecto, mas não quer dizer que exista o ponto de vista mais correto disso, né? A sociedade não é que ela seja boa ou má, ela é uma sociedade que está se construindo em todas essas mudanças que estão surgindo hoje em dia. Então, não insistiria mas, muito. professor Leonel, eu discordaria, se me permite. A gente Essa pensa é a ideia. que a ideia de Hegel, dos alemães, que aquela Grécia clássica era maravilhosa, né? Não, estou dizendo. Mas os estudos mais aprofundados vão mostrar que em certos períodos, entre as pequenas cidades, eles tinham atritos de vizinhança, eles iam se estraçalhar, né? Eles estavam no ponto de uma cidadezinha bater com a outra e se destruírem. Até que eles têm uma invenção, que as mulheres, as velhas da cidade se reúnem e dizem, chega disso, vocês estão sempre se espetando e se matando, chega disso. E elas passam a se reunir e passam a tecer com fio, a tecer o manto, por exemplo, da deusa da cidade. As várias mulheres das várias cidades tecem junto o manto. E esse tecido que vai criar essas condições. Que é um modo de introjetar aquilo que tu disseste antes. A diversidade e todos os jogos que são múltiplos, todos eles têm essa função de compor os antagônicos. Porque essa questão, como nós lidamos com a contradição que surge. Não, eu estou comentando a contradição, eu não estou colocando que existe o bom, eu estou levantando que tem os dois lados. Claro. Exatamente. Não foi. Quer dizer, enquanto do ponto de vista do lado antropológico, eu concordo que sempre haverá esse lado de interdição, de proibido, mas também isso dá uma certa segurança, por outro lado, os que não estão participando diretamente daquela questão. Certamente. Eu acho que também o que está ausente e aparece no final da Antígona, né, é o restante do povo de Tebas, né? O povo que vai se manifestando e ouvindo o oráculo vai concordando com ela, né? Isso sim. Vamos para um rápido intervalo, tá muito boa a discussão. Vamos para o nosso último bloco de discussão do programa. Nós continuaremos falando sobre o papel da lei. Não perca, já voltamos.